A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou a Bispa Ana Caroline e estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e a Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. E durante esta semana, já iniciamos ontem, estaremos compartilhando mais uma mensagem da Graça de Deus que foi ministrada na nossa sede internacional pelo meu pai, e mais momentos que nós teremos juntos para falarmos daquilo que gera esperança às nossas vidas, que é a palavra de Deus. Todas as vezes que nós nos reunimos ou temos um tempo para investirmos na nossa vida espiritual, isso gera crescimento. E todos nós precisamos diariamente de crescimento espiritual, para que alcancemos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É necessário que você, como filho de Deus, que todos nós, como filhos de Deus, compreendamos que precisamos estar com a nossa vida totalmente em linha com a verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há verdade fora da graça de Deus. Não há verdade fora daquilo que o Senhor Jesus ensinou. E todas as vezes que alguém tenta viver a sua vida alheio à verdade, esta pessoa colhe sofrimento, colhe situações ruins, situações inesperadas, consequências de uma vida não alinhada aos princípios bíblicos. É certo que para muitas pessoas, tanto faz. Para mim não me importa estar vivendo o que Deus diz ou não estar. Eu tenho aquilo que é certo para a minha vida. Eu sei o que devo ou o que não devo fazer, não importando o que a Bíblia diz. Mas quem pensa assim não foi transformado, não recebeu a semente incorruptível do Senhor, porque aqueles que verdadeiramente receberam o Espírito de Deus e foram selados para o dia da redenção, precisam ter em suas mentes e corações esta certeza de que a vida só será abençoada se estiver dentro dos padrões de Deus, daquilo que o Senhor instituiu. E o apóstolo Paulo, ele, em suas epístolas, lutou muito para que as ovelhas daquele tempo se rendessem a esta questão, de que precisavam viver o Evangelho de Cristo, que precisavam ter as suas atitudes transformadas pela palavra do Senhor. E ao escrever a igreja de Éfeso, em uma das suas epístolas, já ontem falamos a respeito de um ensinamento à igreja de Éfeso, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da armadura de Deus, que nós devemos tomar posse para estarmos firmes contra as ciladas do diabo. Mas aqui no capítulo 4, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo nos fala a respeito dessa vida transformada, desta vida de santidade, dessas atitudes em linha com a palavra de Deus. E ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, no caso aqui os gentios, aqueles que não haviam se convertido, não eram cristãos. Ele diz: na vaidade dos seus próprios pensamentos. Veja que não é de hoje que as pessoas pensam que podem viver na vaidade dos seus próprios pensamentos sem que isso gere algum tipo de consequência para as suas vidas. Ele diz no versículo 18: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza
do seu coração. Muitas pessoas estão obscurecidas de entendimento, têm vivido alheias àquilo que é vontade de Deus, alheios à vida de Deus. Veja que expressão profunda o apóstolo Paulo utilizou: alheios, distantes da vida de Deus, daquilo que Deus ensina como sendo o correto, o que leva a uma vida bem-sucedida aos olhos de Deus. E ele diz: por causa da dureza do seu coração. Amados do Senhor, nós não podemos permitir que haja dureza no nosso coração. Nos últimos tempos, a Bíblia Sagrada diz que muitos teriam seus corações endurecidos, o pecado se multiplicaria, a iniquidade se multiplicaria e as pessoas estariam cada vez mais distantes de Deus, e é o que nós temos visto nesses tempos. Ele diz que a dureza do coração leva a uma vida alheia, distante à vida de Deus. E ele continua dizendo: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, diz o apóstolo Paulo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Quando alguém recebe o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, esta pessoa precisa estar diariamente se renovando no espírito do entendimento, buscando compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ele diz no próximo versículo que nós devemos nos revestir do novo homem. Que novo homem é esse? Eu devo colocar uma máscara para fingir que sou uma outra pessoa, que lá no fundo eu não sou? Não, não adianta fazermos isso, porque Deus sonda os corações. Deus conhece a nossa intimidade. Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos desejos, quem nós realmente somos. Deus não quer que utilizemos máscaras, mas precisamos estar renovados. É uma transformação interior em novas criaturas, segundo Cristo. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 21, segundo é a verdade em Cristo Jesus. Esta verdade é que gera uma vida liberta, uma vida totalmente transformada e regenerada. E é esta verdade que nós queremos ministrar sobre a sua vida, pregar para você. E nesses próximos minutos você vai ter esta oportunidade de assistir a mais uma parte da mensagem pregada pelo meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo. Mas antes eu já quero deixar aqui um convite. Amanhã às 19h30 nós estaremos reunidos para o nosso Seminário de Excelência da Graça de Deus. E amanhã teremos como pregador convidado o nosso amado Bispo Marlos Galvão, da Igreja de Campo Grande. Eu tenho a certeza de que o Espírito Santo de Deus falará às nossas vidas, gerará entendimento e compreensão dos seus desígnios e dos seus desejos para nós. E será tremendo, com certeza, para a vida daqueles que estiverem conosco. Amanhã às 19h30, na Rua Maricá, 320, Campinho, aguardamos por você. Que o seu dia seja um dia de reflexão. Você possa pensar sobre isso que nós falamos, meditar na palavra de Deus. E que o próprio Espírito revele ao seu homem interior qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Amém? Tenham todos uma ótima tarde e uma semana abençoada. Graça e paz. Até amanhã. Abra os teus olhos à visão de Deus. Deus, antes
de revelar alguma coisa à igreja, aos seus servos, Deus revela aos seus profetas. Ele quer mostrar alguma coisa, Ele dá uma visão. E isto começou na questão do final de ano, quando exatamente no final de novembro, início de dezembro, eu disse: Senhor, o que Tu queres que eu diga? Porque eu fico numa angústia pessoal muito grande. O que queres para o próximo ano? O que queres que eu diga, igreja? Qual é a Tua promessa? O que Tu queres antecipar? O que Tu queres mostrar para as pessoas começarem a crer? E Deus estendeu sua mão e me mostrou uma coroa monárquica, uma coroa de um rei. E uma voz me disse: Miguel, isso é teu direito, toma. E é o direito desta igreja. O Senhor estava mostrando o direito de governo, o direito de governar, o direito, sabe, de confessar, o direito de ter, o direito de ser cabeça. Então, isto poderia soar estranho, quizás falso, se você não entendesse que isto é uma forma de Deus se manifestar à igreja. Porque eu sei que existem muitas superstições. Nós tínhamos uma missionária na nossa igreja, quando ela chegou a Portugal uma vez, há muitos anos atrás, ela olhava para as cortinas da casa dos irmãos e dizia: eis que Deus me mostra um demônio naquela cortina, tira essa cortina, eu vejo o diabo atrás. Você sabe, se usa muita superstição, muita mentira de que eu vi. É preciso, então, sabermos que estamos no ministério profético e que Deus antecipa. Porque a Bíblia diz: se não houver isto na igreja, o povo se corrompe. Ou você não acredita que muita gente, eu não acredito que seja do nosso ministério, mas tem muito crente que espera lá para ler o que o horóscopo diz. Aquela cartomante, irmã de um apresentador de televisão, ela lê, ela faz prognósticos. Então, muito crente em Jesus anda em busca de uma palavra e vai aqui e vai ali. E no meio disto tudo, o diabo bota a sua pata e confunde as pessoas. Eu conheci casos de pessoas que se casaram. Eis que Deus me fala que aquela serva de 16 anos vai casar com este servo aqui que tem 82. E fazem esses casamentos dizendo que foi Deus que disse, e Deus não disse. Eu conheço um caso. Uma serva, uma menina na igreja, serva, o Espírito diz que vais casar com aquele senhor, e o irmão levantou lá. Eu? Sim, você, e casaram. Porque Deus mandou e não foi Deus que mandou. Então a Bíblia diz, doutora, que o profeta que presume falar do nome de Deus, e não é Deus a mandá-lo falar, o profeta será morto. Então a segurança deste ministério é que este ministério é profético. Por isso o salmista disse no Salmo 119, Senhor, desvenda os meus olhos, dá-me uma visão, mostra-me, antecipa-me. Eu quero contemplar as maravilhas, eu quero ver essa coroa que o apóstolo está dizendo que Deus lhe mostrou. E não há coincidências, porque depois nós estamos preparando o projeto de vida vitoriosa, e eu tenho 2 frases para o projeto que todo mundo assina na passagem do ano. E o bispo Sérgio, meu genro, disse: pai, eu coloquei uma coroa. Eu disse: uau, colocasse uma coroa? Coloquei isso, mas Deus tinha dito que era uma coroa. Então, o salmista dizia: Senhor, abra os meus olhos para as verdades maravilhosas, mostra-me, ensina-me. Ele no versículo 30 disse: escolhi o caminho da fidelidade, decidi-me pelos teus juízos, decidi-me por aquilo que tu mostras. Depois no versículo 34 diz: dá-me entendimento, guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Versículo 72, para mim vale mais a lei que procede da tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. 130 disse: a revelação das tuas palavras esclarece. A revelação, a visão, dá entendimento aos simples. Às vezes a pessoa não tem muito conhecimento bíblico, mas ela ouve a explicação, e Deus faz com que a palavra que vem do profeta
seja semeada na mente e no coração, e a pessoa se abre a um mundo que ela não estava habituada a viver. A revelação da tua palavra esclarece, dá entendimento, mostra a verdade. Diz o versículo 171, profiro louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. Então, quando eu comecei a dizer, Senhor, então serei eu o pregador de terça-feira, de sexta-feira, o Senhor disse, serás tu o pregador? Então eu disse, agora tens que me mostrar. Agora é a vez do profeta. Agora eu já vi o que os profetas todos da Bíblia disseram. Eu já vi que o nosso ministério vive desta revelação, desta palavra que estava oculta. Deus iluminou os olhos do coração. Agora você já pode começar a antecipar aquilo que Deus diz que vai ser o final de ano e o ano de 2014. Então o Senhor começou por mostrar a profecia de Isaías, no capítulo 49, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor, diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e eu te socorri. No dia da salvação, guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. O que Deus está dizendo? Eu te ouvi e te socorri. Meu amado, ouça. O tempo que você vai começar a viver agora será muito favorável à tua vida. Porque Deus te ouviu. E Ele veio em teu socorro. Talvez muitos nem acreditassem que Deus estava mais ouvindo eles. Achavam que Deus não ouvia mais nada, que não queria mais nada. Deus diz, eu te ouvi e eu te socorri. Portanto, a partir de agora pensa. Deus está te dizendo, deixe isto ser verdade. Que Deus ilumina agora os teus olhos. O tempo favorável de Deus chegou à tua vida. Receba essa palavra. Tome posse dessa palavra. E aí Deus continuou dizendo, no versículo de número 9, Ele disse, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Sabe o que Deus disse? Miguel, eu vou libertar pessoas de muitas situações que acorrentavam. Sabe, há muitas coisas que às vezes se estabelecem na mente, no coração, nos sentimentos, que geram muitas incapacidades. Isto aprisiona, isto prende a pessoa não consegue dar um passo de fé, a pessoa fica amarrada no banco, não consegue ser um dizimista, não vê nada de colheita, e Deus disse, diga ao preso, sair. Diga quem está nas trevas, aparecei. Então comece a ver Deus agora, neste momento, libertando cativeiros. Você sabe, às vezes a pessoa tem um impulso suicida escondido. Às vezes a pessoa tem um sentimento obscurecido dentro dela, maligno. Às vezes a pessoa tem tendências que só Deus sabe. A pessoa luta com as questões sexuais daqui e dali. E Deus diz, diga ao preso, sai desse negócio aí. As trevas, aparecei. Então Deus disse, diga às trevas, aparecei. Luz, luz. Sabe, às vezes a pessoa está confusa. Vou fazer, não vou fazer, o que vai acontecer? Deus disse, trevas, agora vocês estão transformadas em luz. E Ele começa a falar à igreja sobre provisão. Ele diz no versículo 10, não terão fome nem sede. Amado, enquanto você for fiel a Deus, estiver neste ministério, esta palavra é para você. Não haverá nem fome, nem sede. Não haverá nenhuma necessidade na sua vida, na vida da sua família, nos teus negócios, nos teus projetos. Não haverá fome nem sede. A calma nem o sol os afligirá. Porque se deles se compadece, os guiará e os conduzirá aos mananciais de água. Deus disse, provisão, 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 provisão. Nem o sol te afligirá, amado.
diga, mananciais de água, abundância, não há necessidades. Meu amado, descansa o teu facho, não terás nenhuma necessidade, não passarás por nenhuma aflição de provisão. Deus disse: eu vou levar esta igreja, este povo, para mananciais de águas. Diga: eu recebo essa palavra. Depois ele continua dizendo: transformarei todos os montes em caminhos e as minhas veredas serão totalmente alteadas. Montes em caminhos, o Senhor está falando o quê? Em obstáculos que Ele vai derrubar. Obstáculos. Às vezes uma pessoa está numa empresa e tem lá alguém que cria um obstáculo. Às vezes na justiça cria um obstáculo. Às vezes a pessoa tem um sonho e chega lá, depende de um homem, depende de uma mulher que não gosta da pessoa. E a pessoa cria obstáculo. O Senhor diz: eu vou transformar os montes em caminhos. Deus está te antecipando, hein? Você está crendo ou não está crendo? Você está crendo. Depois ele diz, versículo 12: eis que estes virão de longe, e aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. O Senhor está dizendo: olha, eu vou fazer coisas inesperadas acontecerem. De longe. O indivíduo recebe um telefonema e diz: você tinha uma tia lá no Nordeste, morreu, deixou 12 apartamentos, é teu. É possível, apóstolo? Bom, Deus está dizendo: virão de longe, do norte, do ocidente, coisas inesperadas. Versículo 13: cantai aos céus, alegra-te, ó terra, vós montes, rompei em cantos. O Senhor consolou o seu povo e dos aflitos se compadeceu. Então, o consolo de Deus, para você que teve um ano duro, difícil, atroz, tá? Turbulento, Deus disse: eu vou te consolar. Aquela pessoa que chegou aqui, ou está na internet, ou no satélite, está aflita, Deus disse: eu vou me compadecer desta pessoa. Pastor, e tudo isso nós devemos de acreditar, claro, porque a Bíblia diz no versículo 16: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente para mim. Mas nós estamos gravados nas palmas das mãos de Deus. Ou seja, o que Deus está dizendo? Eu fiz um pacto com você, você e eu e você. Deus se voltou para a tua vida esta noite. Deus voltou com o seu favor na tua vida. Ele vai coroar a tua vida. Não sabe? Quando os profetas do antigo pacto revelavam coisas, a sensação que a igreja de Jesus tem diz: não, isto é pro passado. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. É que a maioria das pessoas não dá ouvidos à voz de Deus. E Deus acabou de lhe mostrar a primeira parte do que será a nossa vida de agora em diante, especialmente no ano de 2014. Pastor, e Deus encerrou essa conversa com o senhor? Parou? Ou tem mais? Ui, mas Deus tem muita coisa para nós. De agora até a passagem do ano, meu amado, prepare-se. Pastor, o senhor está convicto? Barbaridade, como nunca. Como nunca, porque a responsabilidade minha é muito grande. Eu não estou aqui brincando com famílias, com emoções, com idosos, com jovens. Nós estamos aqui antecipando o que o Espírito diz à igreja, porque sem estas verdades nós nos corromperíamos, nós nos desviaríamos. Por isso é que muito crente vai buscar a cartomante no final de ano, porque não tem segurança da igreja, não sabe o que será o meu futuro. Estou lhe mostrando aqui o que será o teu futuro. E o Senhor continuou em Jó. Ele diz em Jó 11:7: porventura desvendarás os arcanos de Deus? Ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Então, Jó está recebendo instruções de um amigo, e ele diz: você é capaz de entrar no coração de Deus? Jó, você é capaz de imaginar Deus como Deus e Senhor, o único? Esse
essa figura que Apocalipse mostra num trono, governando as nações com vara de ferro. Diz que tinha esmeraldas, tinha luzes, tinha pedras preciosas. E ele diz: você é capaz de entrar no coração de Deus, nos arcanos de Deus, na intimidade com Deus? Que às vezes a gente fica muito voltado para as coisas da terra, não é? Nós ficamos muito voltados para as coisas da vida. Se você for perguntar a uma pessoa cristã aí fora, o que são os arcanos de Deus? Ele: não sei, eu sei quem é o Félix. Eu conheço o Papito, o palhaço que está apaixonado por nós. Eu conheço isso tudo. Agora, os arcanos, o coração de Deus. Então, o amigo de Jó diz: você consegue desvendar os segredos de Deus? Você é capaz de penetrar até a perfeição? Porque o que Deus diz é perfeito. Isso não é para agarrar e jogar fora. É perfeito. Irmão, você está no lugar de perfeição, no lugar de governo. Deus... Abra os teus olhos à visão de Deus. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.